atuação. Hoje nós vamos passear com Robin Hood e vamos conhecer também a ONG Banco de Alimentos. Acompanhe. Era uma vez um jovem chamado Robin Hood, que vivia na floresta de Sherwood. Era um arqueiro muito habilidoso e com um enorme coração. Seus amigos, João Pequeno e Frei Tuck, sempre o ajudavam em suas aventuras, que envolvia capturar riquezas não valorizadas para dar àqueles que mais precisavam. Assim como Robin, eternizado pelo poema de William Langer no século XIV, Luciana Chinaglia, da ONG Banco de Alimentos, é um grande exemplo de solidariedade. Junto com sua equipe, arrecada alimentos e doa para comunidades carentes. A certidão de nascimento da ONG, ela foi me dada em dezembro de 1998, mas esse ano eu passei gerando a ONG mais de 9 meses em gestação para que ela pudesse nascer. Ela surgiu da minha vontade, da minha crença de querer melhorar as coisas ao meu redor, né? Porque eu descobri, eu já sabia, mas enfim, que todos nós somos responsáveis por tudo que está à nossa volta. Então depende de nós, né, fazer um mundo melhor. Eu sou economista de formação, eu nunca trabalhei na área de saúde, muitas pessoas começam a trabalhar no terceiro setor através da área de saúde, né? E eu sabia que eu tinha que trabalhar através de um sistema operacional que pudesse ajudar outras pessoas, ajudar o meio ambiente, fazer um dia a dia mais justo e mais interessante para todos nós, né? Então, a questão do combate à fome e desperdício de alimentos é uma questão muito grave. Quando eu fundei a ONG, nós tínhamos 57 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Hoje, 15 anos depois, esse número mudou bastante pela questão dos benefícios governamentais de transferência de renda para a população mais pobre. Porém, a fome ainda existe nesse país e ainda se joga fora no mundo inteiro, e aqui não é diferente, um terço de tudo que é produzido. Do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta: o que é necessário e o que é o supérfluo? E para discorrer sobre isso, o que é necessário e o que é supérfluo, nós podemos pensar primeiramente em relação ao alimento. Alimentos, o que nós podemos consumir, o que nós desperdiçamos, e neste assunto nós temos muitos critérios, muito contexto para pensar e refletir, não é mesmo? Eu pessoalmente adoro esta pergunta do Livro dos Espíritos, até porque é para nos lembrar o quanto longe nós estamos daquilo que é necessário. Como nós abusamos do planeta, abusamos dos recursos, abusamos da vida, e isso acabou se tornando, acho que até para nós mesmos, um fardo muito pesado para ser carregado. Esse monte de coisa que nós temos em casa, essa necessidade que nós temos de fazer compras quase que diariamente, de guardar essas coisas e manter essas coisas. E hoje a gente vai falar um pouco mais do alimento, mas podemos abrir um pouco e dizer o que nós usamos além da conta. E porque nós compramos tantos e consumimos tanto, a gente também desperdiça muita coisa, não é? Seja alimento, seja água, seja a vida da gente também. Então, nós estamos falando muito mais agora de questões do supérfluo. E o supérfluo existe porque nós vivemos num momento de extremo exibicionismo. A sociedade contemporânea não só exige que se tenha, como também que se mostre o que se tem. Esse exibicionismo faz com que no alimento também isso apareça. E é interessante porque muitas vezes o alimento também tem que ter marca. O alimento tem que ter grife. Sim. Nós também consumimos algumas coisas que estão na moda. As marcas, só, né? Isso, não só o que nos alimenta, aquilo que nos nutre, mas aquilo que nos é imposto, sem conceituarmos se é ou não necessário. Eu acho que um problema grave que nós encontramos agora é que na vida moderna nós nos afastamos muito dessa produção de alimentos. Se as pessoas comem e não sabem exatamente o que é necessário para se produzir aquilo que está sendo comido. Você come algumas carnes processadas, por exemplo, e desvincularam completamente da imagem do animal que sofre, que é criado para essas coisas, e as pessoas não sabem o que está carregado ali. Na questão da alimentação também, perde-se a noção, isso é comum, e aí tem que se reensinar as pessoas, que para produzir gasta muita água. Isso é uma coisa que a gente poderia tocar mais nesse ponto, né? Quanto de água é gasto para produzir aquele alimento?
Quanto de combustível é gasto para transportar aquele alimento? Qual é a estrutura e a logística que tem para armazenar aquele alimento? E depois a gente joga fora. Tem um aspecto que essa ONG que a gente hoje está abordando fala muito. Esse alimento decomposto é a terceira causa mais importante da formação de gás carbônico, que vai afetar a camada de ozônio no planeta. Quer dizer, tudo isso está interligado e não estamos discutindo mais sobre isso. Então, mas pensando nessa ONG, né, o reaproveitamento, né? A gente poder aproveitar aquilo que se perde, antes que ele se perca totalmente. Porque há um desperdício muito grande, desde a hora que esse alimento é plantado, a hora que esse alimento é transportado, a hora que esse alimento fica nas prateleiras, quando ele é comprado em excesso e ele não é vendido, não é consumido, ele é jogado fora. E tanta gente passando fome, não é? Bel, você está trazendo um dado muito interessante. Você está falando daquilo que hoje se chama análise do ciclo de vida. O que é isso? Desde a produção, no caso do alimento, desde a produção da semente, sim, o plantio, o custo, né, deste plantio, o transporte, até chegar à mesa e o descarte. Uhum. Esse ciclo todo precisa ser repensado. E para o consumo, muitas vezes, o que é o desperdício? O alimento que é oferecido, às vezes, ele é apresentado em embalagens desnecessárias. Então, não só o alimento é desperdiçado, como as embalagens também são desperdiçadas. Quantas pessoas compram alimentos sem necessidade? Nós estamos falando agora do consumismo, sim, de roupas, de outros objetos. Não, porque o nosso foco é o alimento hoje também, né? Sim. Assim. Quantos alimentos vão para as geladeiras das casas que podem comprar e eles vão diretamente para o lixo? Nós não estamos falando também das sobras que poderiam ser reutilizadas, por exemplo, a casca do abacaxi que poderia virar o suco. Sim. Nós estamos falando do alimento que é comprado e não é consumido. E ele vai inteirinho fora, né? Colocado fora, né? Eu acho que até o mais importante são as partes do alimento que são jogadas fora. A Marisa lembrou bem, esta parte de embalagem, que nunca é comestível, isso consome recursos absurdos do planeta. Né? Para fazer aquela embalagem que depois vai ser jogada, às vezes, na rua, como são salgadinhos, que vão entupir os bueiros e os canais de água, isso também tem que ser levado em consideração. E eu acho que o alimento, assim, gasta muita embalagem. Quando se pensa em repensar consumo mesmo, qualquer consumo, não é? Sim. O consumo da água, o consumo da embalagem, o consumo do alimento. O que nós podemos fazer para melhorar isso tudo também? Pensar no que eu consumo e o que eu ensino o outro a consumir. ONG, Banco de Alimentos e o Robin Hood vai nos ensinar. Acompanhe o próximo bloco.